Nesse último domingo, o Brasil inteiro ficou sabendo da triste notícia do jovem que acabou entrando na jaula de uma leoa. E como Foi num domingo mesmo, até que poderia ir para a missa, né, do que ir fazer coisas como essas desnecessárias. esperado, o animal sentiu seu território ameaçado e foi para cima do jovem. O que mais me impressionou nessa história toda foi a força do felino. Não durou nem um minuto e tudo já estava acabado. E os felinos como esses aqui têm muita, segundo a mídia, segundo alguns documentários, o leão é um dos felinos que tem mais força e controla o reino da selva, né? Por isso é chamado de rei da selva. Então que vem a pergunta: o quão forte é um leão? Antes de responder essa dúvida, outra que fica na cabeça é: por que o garoto entrou na jaula? Para quem não sabe, ele era conhecido como Aqui o garoto quer subir aqui, o vaqueirinho. E antes de qualquer coisa, é importante deixar claro: ele não tem um dente aqui, perdeu um dente do meio aqui. Normalmente as pessoas perdem aqui do canto, não perdem aqui no meio. isso não foi um erro do zoológico. Não foi falha de segurança. Não foi alguém tropeçando e caindo na jaula. Ele escalou um muro de mais de 6 metros, passou pelas grades e usou uma árvore como apoio. Aquilo foi uma invasão consciente. A polícia afirmou que ele não estava bêbado, mas tinha transtornos mentais já conhecidos. E aí começa a explicação. A parte mais nojenta dessa história não foi a tragédia mentais já conhecidos. E aí começa a explicação. Foi uma invasão consciente. A polícia afirmou que ele não estava bêbado, mas tinha transtornos mentais já conhecidos. E aí começa a explicação. Então essa vai ser a primeira justificativa que vão trazer para ele, que o ataque psicológico pode trazer esse tipo de consequências como ele foi acabando de fazer. A parte mais nojenta dessa história não foi a tragédia em si, foi abrir o TikTok e ver gente rindo, espalhando o vídeo na DM como se estivesse compartilhando um meme. Mas essa é a realidade que acontece, simplesmente é isso. Você mesmo fazer o quê? Nós, por exemplo, aqui nas ruas, quando estamos na rua, quando tivemos queda de um acidente de motorizada, por exemplo, as pessoas, a primeira coisa a recorrer são os bens materiais, vão fazendo um vídeo. É assim, a sociedade funciona assim. Se não funcionar, a sociedade nunca será de uma forma maravilhosa. Nessas horas que você enxerga a verdadeira face das pessoas. As máscaras sociais caem e sobra apenas essa podridão que a internet normalizou. Mas o buraco é muito mais embaixo. Quando fui pesquisar quem era o tal vaqueirinho... Deixa eu ler aqui um pouco. O Parque Zoobotânico Aruba Câmara Bica lamenta profundamente o ocorrido na manhã deste domingo 30, quando um homem invadiu deliberadamente o recinto da leoa, vindo a óbito. Trata-se de um episódio extremamente triste para todos e manifestamos nossa solidariedade e sentimos a família e aos amigos do homem ainda não identificado. Assim que a ocorrência foi constada, o parque foi imediatamente fechado, seguindo todos os protocolos de segurança. As equipes acionaram as autoridades competentes e prestaram o suporte necessário para o atendimento e o trabalho da perícia. Simplesmente é isso. O parque mesmo tem que se deixar uma solidariedade. Percebi que ele não era simplesmente um cara aleatório que fez uma besteira. Ele era o resultado de uma vida inteira de abandono, miséria e doença Mano, esse rio parece estar muito sujo, né? mental sem tratamento. Segundo uma conselheira tutelar, ele nunca teve o apoio Adorei dessa foto, tendo 2 canas de açúcar aqui assim. Eu estava a degustar. necessário que precisava. Ele era filho de uma mulher esquizofrênica que aparentemente o abandonou. Os avós dele também tinham problemas mentais. Ele cresceu cercado de pobreza. Mas eu acho que isso não é justificativa. Os homens podem mudar do comportamento que eles têm. Não podem trazer esse tipo de coisa para falar tipo, é uma justificativa. Não, eu nego isso. Ele tinha vários irmãos. Todos foram adotados, menos ele. Quando tinha apenas 10 anos, a PRF encontrou o garoto andando sozinho às margens de uma BR. De lá, ele foi levado para o conselho tutelar. O cara tem uma boa história mesmo. Passou a viver em lares e orfanatos, mas nunca foi adotado. Depois, esse tipo de história que poderia ser uma das histórias que poderia comover a ele mesmo, tipo, de modo que ele venha trabalhar mais para conseguir modificar a sua própria história, mas deve ser isso. Vem o diagnóstico, ou melhor, a falta dele. Ele também tinha esquizofrenia e atraso cognitivo. Sem tratamento adequado, foi acumulando problemas. Incidentes, detenções, furtos. Mano, diga diga os policiais, não vou quebrar mais viatura. Eu vou quebrar sim quando Que eu é sair daqui. isso, não faço Tem não. futuro não. Quando eu sair daqui. Não aguentei, pá, disse vou quebrar de novo a viatura. Que na audiência eu vou quebrar também. Tem calma, vaqueirinho. Vai devagar.
Na última semana, ele tinha saído do presídio e queria trabalhar. Uma das coisas que eu estou a admirar muito é nesse vídeo, tipo, o impacto que estão a criar, tipo, a edição que estão a trazer, os efeitos que vão deixando mais dramático o vídeo. Eita, eu fiquei mesmo, O conselho conseguiu ajudar a tirar documentos e carteira de trabalho, mas pouco tempo depois, ele jogou um paralelepípedo em uma viatura da PM. Era uma ficha criminal que não deveria ter existido, porque tudo isso era consequência de uma mente doente e de uma vida inteira ignorada pelo Estado. E aí que vem a parte mais triste, creio eu. A conselheira contou que o grande sonho dele era viajar para a África para domar leões. Algo completamente mas que maluquice essa ideia de domar um leão na selva da África. Eu acho que é uma das coisas impossíveis. Isso é só nos filmes de malta, Bollywood. Aí sim, podemos encontrar pessoas a domarem leões. Mas na verdadeira natureza não acontece isso. Esquece, não acontece nada disso. desconectado da realidade. Obviamente fruto da esquizofrenia. Teve um dia que ele invadiu uma pista de um aeroporto tentando se pendurar no trem de pouso de um avião, acreditando que aquilo o levaria para a África. Então isso é querer mesmo se matar. É querer mesmo se matar. Uma das opções que ele deveria fazer é se esconder numa das malas ou se esconder lá na bagageira. Acabou. Então, quando ele entrou na jaula da leoa, não foi por engano. Não foi um deslize ou uma curiosidade. Tudo indica que ele entrou ali acreditando de verdade que iria domar o animal. A leoa, felizmente, está bem e nem precisa dizer que o animal só agiu por instinto. E para piorar, Eu acho que saciou a barriga dele. Vídeo divulgado por veterinária mostra a relação de leoa com a equipe do parque em João Pessoa. ainda ficou estressada com tudo, porque nasceu em cativeiro e nunca precisou caçar. Então, a situação foi completamente fora da rotina daquele animal, né? Eu acho que o animal saciou a barriga dele mesmo. Aí que acende uma pergunta. Se uma leoa acostumada a viver dentro de um zoológico já é tão forte e perigosa, imagina um leão selvagem. A verdade é que as pessoas não têm a menor noção da força desses animais. Tem um vídeo do Richard onde ele mostra uma onça atrás das grades. Ele dá 2 passos para trás e em menos de um segundo o animal cruza a jaula inteira. É tão rápido que o cérebro humano nem acompanha. Esse tipo de vídeo deveria ser o suficiente para lembrar todo mundo que os felinos eles não brincam, eles são O projetados Richard mesmo ficou, assim, extremamente chocado. para matar. Mas é aí que chegamos em um fenômeno muito curioso e completamente ridículo. Um fenômeno chamado os fanboys de pitbulls. Eu quero ver essa muscularidade que ele tem aqui. Olha só. Músculos. Você já viu esse povo? Eles realmente acreditam que um pitbull Eu acho que o leão perderia por ser muito velho e na briga bruta. Ele não tem muita agilidade, mas tirando isso, o leão ganha. Pela força, né? venceria um leão numa luta. A justificativa sempre é a mesma. O pitbull nunca desiste de uma luta. Mas, meu amigo, se você colocar 10 pitbulls contra um leão, o resultado continua sendo o mesmo. O tamanho, a força e a anatomia são incompatíveis. Para nós, seres humanos, frágeis, magros e lentos, um pitbull é um animal perigoso. Mas quando você coloca esse cachorro do lado de um leão, é quase cômico. Olha a diferença no tamanho. E é surreal. Eu até que fiquei questionado, tipo, por que esse material aqui, será que foi feito para resistir à força do próprio leão? Chega a ativar aquele vale da estranheza, sabe? E geralmente no vídeo, as coisas parecem menores do que realmente são. Então imagine quão intimidador esse felino é presencialmente. E não é só tamanho. As pessoas esquecem que um leão pode chegar a 80 km por hora em uma corrida curta. O peso pode passar até de 260 quilos. A pata dele tem força para derrubar bois, zebras e até girafas. Uma única patada pode quebrar um ser humano. E o rugido pode ser ouvido, acredite ou não, a mais de 9 km de distância. Ai, é uma longa distância mesmo, mas tipo, yeah. Agora
vamos falar por que os leões são tão intimidadores e perigosos e por que comparar isso com um pitbull chega a ser quase uma piada. A primeira coisa é que o corpo de um leão não foi feito para brigar. Ele foi feito para matar. E isso muda tudo. Um pitbull é um animal impressionante para os padrões humanos. Ele é rápido, resistente e tem uma mordida forte o suficiente para causar sério. De repente quebra a jaula que vai atacar ele, não sei o que será para ele também, vai ficar mesmo burro. Os danos em qualquer pessoa comum. Mas quando você coloca isso ao lado de um leão, a comparação desmorona completamente. Vamos colocar os números na mesa. Um pitbull pesa em média de 30 a 40 quilos. Um leão pode passar até de 260. Um pitbull pode correr até 40 km por hora. Um leão até 80. O pitbull tem uma mordida de 240 Aquela imagem ali é tão assustadora mesmo. a 300 PSI. E o leão pode chegar até 650, com caninos de 8 centímetros. Ou seja, ele pode derrubar. Só vamos ver aqui o tamanho do dente. A gengiva, essa parte que segura o dente aqui. Eu acho que é uma carne mesmo muito demasiado aqui. Depois tem uma parte de lábios escuros e alguma parte de dentes mais pequenos. Essa aqui funciona mais para mais um ataque agressivo, né? Presas até 10 vezes maiores. E isso é só a parte física. O que realmente diferencia um leão é a presença, o impacto visual e o instinto predatório. Existe uma pressão psicológica que um felino desse tamanho exerce. Quando um leão olha para você, você entende instantaneamente que está diante de algo que não reconhece o medo. Um animal que nunca precisou desenvolver instinto de submissão porque ele não se submete. O pitbull, mesmo sendo forte, ainda é um animal domesticado. Ele olha para o ser humano e enxerga um líder, um dono, um ponto de referência. Eu já vi esses vídeos aqui, são muito incríveis. O leão não enxerga nenhum desses papéis. Ele enxerga território, presa ou ameaça. Nós, seres humanos, criamos a ilusão de que estamos acima do mundo selvagem. Vivemos cercados de prédios, tecnologia, redes sociais e distrações. E começamos a acreditar que somos invencíveis em certo ponto. Mas basta um segundo diante de um animal como um leão para essa fantasia desmoronar, porque ali, diante de você, está a verdade. Nós somos frágeis, nós somos lentos, somos vulneráveis. Por que você acha que luta? Frágil nós somos, mas tipo, nós estamos acima da cadeia, de seres vivos, né? Digamos isso aí, biologia básica mesmo. Lutadores usam luvas. Então o ser humano não foi feito para combate. A tragédia do vaqueirinho não foi culpa do zoológico, não foi culpa da leoa, de certa forma nem foi culpa dele. E quando uma pessoa frágil, perdida e sem apoio cruza o caminho de um predador, a natureza não faz distinção. E aconteceu essa tragédia. Bom, este foi o vídeo de hoje, então nos veremos assim que você deixar o seu inscrito, deixar o seu comentário, like, compartilhar o vídeo.